No dia 8 de agosto, o FBI executou uma operação sem precedentes nos Estados Unidos. Agentes da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, fizeram buscas na casa do ex-presidente americano Donald Trump, na Flórida. Ao que tudo indica, o objetivo era recuperar documentos oficiais que estavam com Trump. E na última sexta-feira, um juiz da Flórida autorizou a divulgação de uma parcela pequena das informações sobre o mandado de busca. Ao todo, 11 conjuntos de documentos eram procurados. Mas ainda é cedo para dizer o que o FBI já sabe a respeito da atuação do ex-presidente americano. Trump é investigado por possível espionagem, entre outros crimes. O ex-presidente também está sendo investigado por remoção ou destruição de registros presidenciais e confidenciais e também pela obstrução de uma investigação. Por ora, muita especulação sobre a natureza dos documentos secretos guardados por Trump, que também é investigado em outras frentes pelos mais diferentes motivos. Porém, não é apenas o ex-presidente que está na mira dos agentes federais. O cerco aos aliados de Donald Trump segue se fechando. O antigo advogado dele e ex-prefeito de Nova York, o Rudy Giuliani, é alvo agora de uma investigação criminal por tentativa de interferir nas eleições. Um júri está analisando as tentativas de Trump e dos aliados dele de derrubarem o resultado das eleições de 2020. E acredite, mesmo assim, ele continua dando as cartas no Partido Republicano, de tal forma que a expressiva maioria dos parlamentares da legenda que defenderam o impeachment de Trump tem perdido poder, especialmente a sua principal opositora, a deputada Liz Cheney. Nos Estados Unidos, uma das principais críticas de Donald Trump na Câmara dos Deputados perdeu a eleição primária do Partido Republicano no estado do Wyoming. Trump e seus apoiadores se dedicaram a fazer uma campanha contra ela e contra outros 9 deputados que votaram a favor do impeachment de Trump após a invasão do Congresso em 2021. Afinal, o que já se sabe sobre a operação do FBI na casa de Trump, como os republicanos se movimentam diante dessas denúncias e como a Casa Branca acompanha os desdobramentos do caso. Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e nesse episódio converso com a repórter de Mundo, Ana Rosa Alves. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Ana Rosa Alves, já são quase 10 dias, da operação do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. O que a gente já sabe sobre a natureza desses documentos que foram apreendidos no último dia 8? Então, Maltic, a gente não sabe muita coisa sobre o conteúdo desses documentos em si. O Departamento de Justiça americano, ele se opõe a divulgar mais informações também sobre isso, porque eles alegam que pode interferir com uma investigação. Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que são 11 conjuntos de documentos confidenciais. Desses 11, um é considerado ultra secreto e sensível. A classificação mais alta, assim, é que esse tipo de documento pode ter. Outros 4 são considerados ultra secretos, 3 são secretos e o resto é confidencial. Mas são documentos que eles só poderiam ter sido vistos em locais específicos, com segurança adequada, e não na casa do presidente, agora ex-presidente, na Flórida. Sobre o conteúdo, a gente tem, sim, algumas especulações, nada confirmado, mas o Washington Post publicou a matéria falando que, pelo menos, alguns desses documentos diriam respeito a questões nucleares, mas não está claro se questões nucleares americanas ou de outros países. Ana, e essas especulações sobre documentos relacionados ao programa nuclear fecham com todo esse ambiente de mistério que envolve a permissão para a visualização desses documentos. Como funciona esse sistema que permite o acesso à documentação apenas em instalações do governo? Não, pois é, teve até uma deputada fazendo piada que para ela conseguir acessar esses documentos, ela não podia nem entrar com aquela pulseira que mede seus batimentos cardíacos quando você está fazendo exercício, que conta os seus passos. É de fato super restrito, assim, são instalações específicas, com segurança especial, você não pode sair com os documentos, você não pode fazer cópias dos documentos.
de fato, eles não deveriam estar na casa, no resort, no clube de Mar-a-Lago, para onde o Trump se mudou depois que ele deixou a presidência em 20 de janeiro do ano passado. Alguém fala sobre as razões pelas quais o Trump poderia ter levado essa documentação para casa? É tudo muito especulativo. Já se sabia em certa medida, mas veio à tona com força desde a varredura de segunda-feira passada na Flórida, é que o Trump tem um histórico meio consolidado de negligência com documentos oficiais. Relatos de que, para acabar com uma discussão, ele rasgava os papéis ou então ele jogava no vaso sanitário e dava descarga. Reporter Maggie Haberman, in a new book, reports that White House staffers regularly found ripped-up papers clogging a toilet in the presidential residence when former President Que ele Trump... empilhava os papéis e isso gerava uma grande ansiedade na equipe dele, na época que ele era presidente, porque esses registros eles devem ser entregues ao Arquivo Nacional Americano. Então, vários veículos entrevistaram pessoas que trabalhavam no governo Trump e relatam que eles mandavam pessoas para colar os papéis e tirar xerox, ou então para tirar os papéis do vaso, secarem, colarem e depois fotografarem. De fato, assim, a gente sabe que o Trump não tomava muito cuidado com os papéis. Sobre a investigação, tudo que tem até aqui é muito especulativo sobre os motivos, mas o que a gente sabe é que ele é investigado por possíveis violações de 3 leis. Uma é a lei de espionagem, a outra é a remoção de materiais oficiais e a terceira seria a obstrução de uma investigação. Mas que investigação é essa é uma coisa que não está clara ainda. Bom, nesse momento, portanto, o conteúdo da investigação, que é motivo do mandado de busca, ainda é desconhecido. Existe alguma previsão sobre quando esse material efetivamente vai ser divulgado? E se isso não ocorrer, o Departamento de Justiça tem algum prazo para concluir essa apuração? Olha, Maltic, não tem um prazo estabelecido, mas hoje um juiz federal vai ouvir um processo movido pelo New York Times, entre outros veículos americanos, para que os argumentos apresentados pelo Departamento de Justiça para pedir o mandado de busca na casa do Trump sejam divulgados. Mas o departamento já veio a público e já disse que é contra essa publicação, é contra essa divulgação, argumentando que há uma investigação em curso e que isso pode atrapalhar todos os procedimentos. Mas não tem um prazo pré-estabelecido para que essa investigação seja concluída e, a menos que, de fato, esses documentos sejam divulgados ou que haja algum vazamento, os detalhes em si devem continuar secretos, devem continuar sigilosos. Agora, a reação dos republicanos, né, Ana, à ação do FBI foi muito enérgica. Muitos radicais começaram a falar, inclusive, de guerra civil e tudo mais, a ponto do próprio FBI ter aumentado o seu nível de alerta para ameaças violentas contra unidades policiais. Aliás, ameaças que já rolaram, né? Já tem alguns eventos, inclusive no próprio Capitólio, tratando um pouco dessa tensão depois da ação do FBI no último dia 8. Agora, tem uma matéria do New York Times que o Globo publicou que mostra que esse discurso mais incendiário já não tem o mesmo apelo lá do dia 8, lá logo depois da ação. Como o Partido Republicano, nesse momento, está lidando com essa investigação? Maltic, a gente vê um rastro, assim. De fato, logo depois da batida, as vozes foram muito enérgicas, chamando, por exemplo, o FBI de uma Gestapo e falando que o governo Biden está aparelhando o Departamento de Justiça. De lá para cá, a gente percebe que essas vozes perderam um pouco de fôlego e estão se sobressaindo parlamentares e vozes mesmo partidárias que pedem um pouco mais de cautela, que insistem que esse clima bélico não é proveitoso, mas eles continuam a demandar maiores explicações do Departamento de Justiça, porque foi um silêncio de 3 dias, o departamento demorou 3 dias para se pronunciar sobre o caso, e quando o secretário de Justiça, Merrick Garland, ele falou, ele também não deu muitos detalhes. A única coisa que ele afirmou era que ele próprio tinha autorizado que o departamento solicitasse o mandado de busca e pediu a quebra do sigilo do mandado e dos itens que foram apreendidos na casa do Trump. Isso não foi suficiente para saciar os desejos republicanos de que o motivo da investigação em si fosse esclarecido. Eles querem
que o governo americano e que o Departamento de Justiça expliquem por quê. Porque o que aconteceu na segunda-feira passada varredura é sem precedentes. Nunca antes a casa de um ex-ocupante da Casa Branca, de um ex-ocupante do Salão Oval, foi alvo de uma operação do FBI. Então, isso também tem dado argumento assim, para essas vozes republicanas. Agora, os problemas do Trump com a justiça, né, Ana, não ficam restritos apenas a esses documentos que foram apreendidos, né? Tem muitas outras investigações. Quais são essas apurações que podem comprometer o ex-presidente e até que ponto todo esse conjunto já esquenta o debate sobre a participação dele nas próximas eleições presidenciais americanas, o que é muito aguardada, né, essa participação? Maltic, tem uma série de investigações. O Trump, ele não é acusado, é importante dizer que ele não foi acusado criminalmente por nenhuma delas até o momento, mas ele está na mira da justiça em algumas frentes. E tem quem diga também que essa proeminência dele no noticiário dos últimos dias também pode ser relacionada com a proximidade das eleições legislativas de novembro e com indícios cada vez mais claros de que ele vai ser candidato em 2024. Mas vamos às investigações, são algumas. Primeiro, a gente tem que falar da comissão da Câmara Americana que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Mas o trabalho que eles fazem é um julgamento político, com audiências públicas, eles interrogaram muita gente, e de fato é o que mais informou o público sobre o que precedeu, o que aconteceu e as consequências do ataque ao Capitólio por turbas pró-Trump. Mas eles não têm poder em si de apresentar acusações criminais, isso cabe ao Departamento de Justiça, que por conta própria também anunciou uma investigação sobre o ataque ao Capitólio, mas são trabalhos diferentes. O Trump também é alvo de 2 investigações, na realidade, uma da Procuradoria-Geral de Nova York e outra da Promotoria de Manhattan, sobre os negócios da organização Trump, que é a empresa dele, investigada por evasão fiscal. A suspeita é de que a empresa tenha modificado um pouco a avaliação dos seus ativos para conseguir pagar menos imposto e para conseguir empréstimos com os valores aí mais amigáveis. O CFO dele, o diretor financeiro dele, foi acusado criminalmente, mas o Trump em si ainda não. Na Promotoria de Manhattan é um caso criminal, é uma investigação criminal, e o da Procuradoria-Geral é uma investigação civil. E foi com relação a essa investigação da Procuradoria-Geral de Nova York que o Trump depois, na semana passada, e ele não falou nada. Ele invocou a 5ª emenda da Constituição Americana, que diz respeito ao direito contra a autoincriminação. E foram algumas horas de depoimento e ele só falou que ele invocaria a 5ª emenda. Ele não deu nenhuma informação extra. O Trump também é investigado na Geórgia. A Geórgia foi um estado muito importante para a vitória do Biden em 2020 e um estado que o Trump ganhou em 2016. E por isso, assim, foi um dos palcos centrais daquela cruzada trumpista que a gente viu entre a eleição de 2020 e o início de 2021 para tentar reverter o voto popular e se manter no poder. Essa investigação ela é comandada por uma promotora democrata também, e talvez seja a mais comprometedora para o Trump, porque a gente sabe que existem evidências, existe a gravação do ex-presidente ligando para o então secretário de Estado da Geórgia, que lá é a pessoa responsável mesmo pela organização das eleições, pedindo para que ele encontrasse 11.780 votos. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we que have. É exatamente a diferença que o Trump teve para o Biden na eleição. Também tem indícios de que a alta cúpula republicana tentou intervir no colégio eleitoral. Então, é um caso bem comprometedor. Você mencionou a alta cúpula republicana, e daí a gente observa nessa quarta-feira a força que o presidente Trump segue tendo, apesar dessa lista enorme de investigações que você mesma acabou de listar. Os Estados Unidos têm uma disputa por vagas na Câmara e também no Senado agora em novembro.
O Partido Republicano está em processo de primárias e, nesse contexto, talvez a principal adversária do Trump dentro do partido, a deputada Liz Cheney, perdeu feio no estado dela. E isso não é um caso isolado, né, Ana? Muito pelo contrário. Não, não é, Maltic. Foi uma derrota acachapante. Ela perdeu por uma margem de mais de 35 pontos percentuais para uma adversária que tinha o apoio do Trump há mais de um ano. É importante a gente falar também que o Wyoming é um estado tradicionalmente republicano. Há 2 anos o Trump ganhou lá com 70% dos votos. Então, é um bastião do partido e um bastião que por muitos anos foi dominado pela própria família Cheney. A Liz Cheney é o sobrenome entrega. Ela é filha do vice-presidente Dick Cheney, que foi parceiro de chapa do ex-presidente George W. Bush e uma figura muito forte também naquele governo. E a Liz Cheney herdou o assento dela na Câmara do pai. Ela estava lá desde 2016 e há 2 anos. É importante a gente fazer essa distinção. Nos Estados Unidos, a Câmara ela renova todos os assentos a cada 2 anos. Então, são eleições bienais. E há 2 anos, a Liz Cheney ela teve mais de 70% dos votos. Esse ano, ela não chegou a 30%. No House seat, no office in this land is more important than the principles that we are all sworn to protect. And I well understood the potential. Então, é uma diferença drástica e que é completamente associada ao fato dela ser uma algoz do presidente Trump. Ela foi uma das principais vozes críticas a ele após o ataque ao Capitólio. E foi uma das 10 parlamentares do partido, cujos assentos foram a voto esse ano também, que votaram pelo impeachment dele. E um fato importante da gente falar é que desses 10, só 2, de fato, passaram para as eleições gerais. Os outros 8 ficaram ou nas primárias ou decidiram se aposentar, o que é um indício assim, claríssimo do poder que o Trump ainda exerce sobre o partido e um poder que não parece enfraquecer com as investigações em curso. Pelo contrário, a mobilização ao redor dele parece até aumentar. E essa é uma mobilização que deixa muito claro assim, que o Trump continua a ser o sol, continua a ser o norte do Partido Republicano. E, inclusive, a gente tem uma matéria no jornal de hoje, no Caderno de Mundo, que fala exatamente sobre isso, assim, sobre como o trumpismo vem em primeiro lugar e o Partido Republicano vem em segundo para vários desses eleitores. Bom, falando de trumpismo, o braço direito do ex-presidente, o advogado e ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, foi formalmente informado que também é investigado por ações antes do fatídico 6 de janeiro de 2021, né, quando teve a invasão do Capitólio. Do que ele é acusado? Pois é, Maltic. O Giuliani talvez seja uma das figuras mais interessantes assim, para a gente entender o funcionamento, as engrenagens do Trump e das pessoas ali ao redor. Durante toda a cruzada antidemocrática, trumpista, vamos pôr assim, o Giuliani teve um papel-chave como advogado pessoal do Trump, né? E no caso da Geórgia, a gente sabe que há alguns meses testemunhas foram interrogadas por um grande júri, que lá nos Estados Unidos eles podem decidir se tem evidência suficiente ou não para abrir um processo. É diferente no Brasil. Mas testemunhas foram interrogadas diante desse grande júri sobre a presença do Giuliani em eventos com legisladores estaduais em dezembro de 2020. E nessas ocasiões ele passou horas divagando sobre teorias da conspiração que teriam roubado a eleição do Trump e sobre as denúncias falsas de fraude, que eles diziam ter provas, mas que ele nunca provou exatamente quais evidências seriam essas. There are about 50 so far dead people who voted. Os advogados dele afirmam que ele não fez nada de errado e dizem que ele até está disposto a colaborar, mas eles vêm tentando impedir esse depoimento há semanas, o que talvez aponte para a direção contrária. O que a gente sabe mais sobre o papel do Giuliani em 6 de janeiro veio à tona no ano passado, num processo nova-iorquino que tinha como objetivo cassar a licença profissional dele como advogado. E tinha um relatório de um pouco mais de 30 páginas que citava o estado da Geórgia 35 vezes e descrevia, e aí eu abro aspas, numerosas declarações falsas e enganosas sobre o pleito de 2020. O próprio senador Lindsey Graham, que é um importante trumpista,
foi chamado a depor por falsas acusações de fraude nas urnas nas eleições de 2020, né? Eu acho que a gente pode dizer sim que a justiça está de olho, e tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, né? Porque esse processo da Geórgia, ele diz respeito a violações da lei do próprio estado. No caso do Lindsey Graham, é importante a gente ressaltar que ele não é acusado criminalmente de nada. Ele já depôs antes e ele tentou evitar depor novamente, mas ele foi forçado pela justiça. No caso da Geórgia, além do Giuliani, tem outros 17 alvos já confirmados. Mas, assim, de fato, dá para a gente dizer sim que as tentativas do Trump de reverter o voto popular e impedir a posse do Biden em 2021, elas estão cada vez mais se voltando contra ele. Como a Casa Branca tem se comportado em relação a essas investigações? Tem falado muito pouco, né, Ana? Isso aí é estratégico do ponto de vista político? E os analistas lá nos Estados Unidos entendem que essas investigações podem facilitar a vida de Joe Biden e de seus aliados em novembro? Lembrando que a popularidade do presidente americano hoje está super baixa, ele está super desgastado junto ao público interno. É completamente estratégico, Maltic. Até a hesitação do próprio secretário de Justiça, Merrick Garland, de comentar a investigação e os motivos que levaram à varredura na casa do Trump em Mar-a-Lago, elas também partem daí. É uma tentativa de separar completamente, deixar claro a separação dos poderes e de mostrar que a Casa Branca não tem nenhuma interferência no judiciário e nas investigações conduzidas pelo FBI, até um contraponto com o posicionamento, com a proximidade que o Trump tinha do Departamento de Justiça durante o tempo em que ele esteve na Casa Branca, em que muitas vezes ele foi acusado de aparelhar o judiciário a seu favor. Tanto que a Casa Branca, os porta-vozes, eles evitam comentar, eles se recusam a comentar a varredura na casa do Trump, e eles dizem que o próprio presidente Biden não tinha nenhum conhecimento sobre a busca, ele soube pela imprensa. Com relação às eleições legislativas, ainda não está muito claro qual pode ser o impacto disso em novembro. Os democratas, é claro, esperam que esse cerco ao redor do Trump seja bom para os governistas que estão cotados para perderem o comando de pelo menos uma das casas do Congresso, mas ainda não está claro como isso se traduz nas pesquisas. Mas a gente também tem que sempre ficar atento para o sentido contrário. A retórica republicana se acirrou muito depois da operação de segunda-feira passada, e isso mobiliza também a base. Então, isso também vem sendo usado pelo Partido Republicano como uma ferramenta para eles mesmos tentarem se fortalecer daqui a alguns meses. Ana Rosa Alves, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Maltic. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN e da CNN Brasil. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau!